Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Kate e a aulinha de hoje é... Como vocês já sabem, a família de José inteirinha foi lá pro Egito e eles ficaram morando lá por muito tempo. Só que não apenas eles, muitos israelitas, por conta da fome, também foram morar no Egito e começaram a viver lá. Só que muito tempo se passou e aquela geração acabou morrendo, né? José, o faraó, e então surge um novo rei, um novo faraó no Egito. E ele não gostava nadinha dos israelitas, do povo de Deus. Então o faraó toma uma atitude muito horrível. Ele decide que vai fazer com que o povo de Deus, os israelitas, se enfraqueçam. E por isso ele pensa que colocando eles para fazer as atividades mais braçais, mais difíceis, eles vão ficar mais fracos, vão deixar de ter filhos em algum momento e assim o povo de Israel estaria enfraquecido. Ele então coloca eles para fazer todas essas atividades, eles carregam muito peso, chegam a construir 2 cidades egípcias, então é realmente muito triste, porque o povo de Deus estava ali naquele momento sendo escravo dos egípcios. Mas mesmo assim, o povo de Deus continua crescendo e se multiplicando, e mais israelitas começam a nascer, e o povo realmente está mais forte. Infelizmente, para Faraó aquilo não foi uma boa notícia, então ele decide tomar uma atitude mais drástica ainda. Ele ordena que a partir daquele momento todos os bebês homens israelitas que nasçam deveriam ser jogados no rio. Isso mesmo, crianças, jogados no rio, imagina que coisa horrível. Mas essa é a maneira que ele acha melhor para que o povo não se multiplique. E infelizmente é uma maneira muito cruel. Faraó, para ter mais confiança de que aquilo realmente iria acontecer, escolhe então 2 parteiras egípcias para realizar todos os partos daquelas crianças hebreias, né, que eram como eles eram chamados, o povo de Deus era chamado de hebreus. E ali elas vão fazer aqueles partos, mas elas eram tementes a Deus, então elas decidem que não vão matar os bebês. E quando o faraó, pergunta para elas por que elas estavam fazendo aquilo, elas são muito sábias e acabam inventando a desculpa que as mulheres eram muito fortes e durante o seu parto não dava nem tempo delas chegarem para ajudar e as mulheres já haviam tido seus bebês. Enquanto tudo isso está acontecendo, uma mulher chamada Joquebede, que já tinha uma filha chamada Miriam, tem um filho homem. E ela consegue ficar com o bebê durante seus 3 primeiros meses escondido dentro de casa. Então imaginem o esforço que ela fez, porque a gente sabe, né, crianças, que um bebê chora muito e é alto o barulho. Então, por 3 meses ela conseguiu esconder essa criança, mas ao 3º mês já não era mais possível, porque a criança já estava maiorzinha e o choro estava ainda mais alto. Então, para poupar a vida do seu filho e para os guardas não acharem ele e jogarem ele no rio, ela decide então tomar uma iniciativa para salvar a vida do bebê. Joquebede então pega um cestinho e coloca seu filho dentro desse cesto e coloca ele na correnteza para que ele possa ter a chance de, quem sabe, uma família o encontrar ou alguém de bem possa pegar aquela criança em algum lugar onde possam criá-la e que não o achem. Então ela faz isso e a sua filha mais velha, que era Miriam, vai acompanhando o cestinho e todo o percurso que ele vai fazendo até que ele chega à casa, ao castelo de Faraó. Quando ele chega lá, por sorte, a filha de Faraó estava se banhando, estava tomando banho no rio. E ela então acha aquele cestinho com o bebê. Olhem como Deus é fiel, crianças. E ali, quando a princesa acha o bebê, ela se encanta pelo bebê e decide que quer ficar com ele, que vai poupar a vida dele. E como eu falei pra vocês, Miriam estava
ali um pouquinho de longe, observando tudo o que estava acontecendo. E quando ela vê que a princesa pega o filho, ela tem uma ótima ideia, chega mais perto, se aproxima e conta para a princesa que ela conhece uma moça hebreia que poderia criar o filho dela para ela e quando ele tivesse maiorzinho, ela iria devolver. Como a princesa, ela sabe que a criança é hebreia, que é um bebê hebreu, então ela decide e vê que aquela ideia que Miriam deu é na verdade muito boa. Então ela deixa com que ela leve o bebê até a mulher, que na verdade era a própria mãe do bebê. Então a criança é criada por Joquebede, que é a sua verdadeira mãe. Olha que coisa linda que Deus fez, né, crianças? A criança então cresce ali ao lado da família, mesmo não sabendo que aquela era realmente a sua família de verdade. E quando ele fica grandinho, após já desmamar e tudo mais, a mulher leva ele de volta para a casa de Faraó e eles o adotam e colocam o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Crianças, com essa historinha nós conseguimos perceber o cuidado de Deus com seu povo naquela época, que é o mesmo cuidado que Ele tem até hoje conosco. Quais são as chances dela ter colocado aquele bebê no cesto e a correnteza o levar exatamente para onde a princesa estava se banhando, no momento exato que ela estava se banhando? Realmente não tem como ser o acaso, senão Deus protegendo aquele bebê. Que lá na frente nós vamos ver que foi muito importante a vida daquele bebê, né? Deus ter salvado a vida daquele bebê foi muito importante, não só porque Deus salvou a vida dele, mas porque lá na frente ele teria uma grande importância, um grande significado para o povo de Deus e para aquele momento de sofrimento que eles estavam vivendo. Então, Deus não estava com os olhos tapados para que não visse que seu povo estava sofrendo nas mãos dos egípcios. E a partir dali começa uma nova era para eles. Conosco não é diferente. Muitas vezes nós passamos por algumas situações e milagres no nosso dia a dia que não tem explicação, mas que é o cuidado de Deus conosco. Vocês já viveram alguma experiência assim? Eu tenho certeza que sim. E não precisam ser exatamente milagres muito grandiosos, mas acontecem coisas no nosso dia a dia que são pequenos milagres que Deus faz. Pode ser que não seja exatamente como esse milagre do cesto, né? Em que a princesa encontra o bebê, mas existem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que se tratam do cuidado de Deus. E eu tenho certeza que esses pequenos milagres são perceptíveis para vocês se vocês pensarem um pouquinho em tudo que acontece no nosso dia a dia. Eu quero que vocês me falem lá na nossa aulinha quais os milagres que já aconteceram na vida de vocês e que a gente pode perceber o cuidado de Deus através deles, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, tchau, tchau!